Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aos ouvintes que nos acompanham em mais esse call da divulgação de resultados da MRV. Bom, acho que nesse resultado a gente tem coisas boas para falar, né, principalmente advindas das nossas subsidiárias. E aí eu cito a HS, que certamente é a subsidiária que vem reportando os resultados mais fortes, né? E a gente divulgou, inclusive, recentemente um plano de chegar em 12 mil apartamentos por ano. Obviamente, para chegar nesse plano, nós vamos precisar de endereçar a estrutura de capital da companhia, né, dado que o crescimento é num prazo muito curto e é necessário bastante capital para sair de uma empresa de 2 mil apartamentos por ano para 12 mil apartamentos por ano, né? Mas o lado positivo é que o mercado de capitais americano é muito maduro, essa classe de ativo está super demandada e os retornos que a gente tem conseguido nas operações, ele vem sendo muito superior do que nós havíamos orçado no business plan da companhia há 2 anos atrás, né? Por incrível que pareça, aluguel e moradia talvez seja a maior dor social americana atual. Nas grandes cidades, principalmente, isso tem se tornado um enorme problema, a despeito do baixíssimo desemprego atualmente no país, né? Houve um desencaixe do valor da moradia ou valor do aluguel vis-à-vis a renda da classe média americana. Isso trouxe uma oportunidade impressionante para a HS atuar nesses mercados que a gente chama de Sunbelt, e notadamente Flórida, Geórgia e Texas, e a gente tem olhado algum outro estado, mas principalmente a consolidação nesses 3 estados, que tem um mercado enorme. Eu já citei isso aqui antes. O PIB combinado desses 3 estados é um PIB de 3,5 trilhões de dólares, ou 2 vezes o PIB brasileiro. Então, isso mostra, né, a força desses 3 mercados, o potencial desses 3 mercados. Eu gostaria de ressaltar também o desempenho da Urban, subsidiária que nós tentamos levar a mercado há 2 anos atrás, e o que foi prometido há 2 anos atrás no business plan, a gente entregou rigorosamente os números prometidos, margens muito boas, crescimento de land bank, crescimento de lançamento, crescimento de venda, enfim, é uma companhia que tem tido uma trajetória muito saudável e que hoje a gente tem a convicção que ela pode ser muito maior do que o tamanho atual, né? É um produto de altíssimo desejo, é um produto com pouquíssima competição, não tem um bom operador com escala nacional, e aí a Urba certamente vai surfar nas cidades ou nas avenidas de crescimento que nós já criamos pela MRV, nas cidades que a gente atua já há tanto tempo, né? E ela vai surfar nesse mercado de pouca competição ou de poucas empresas com boa qualidade, e ela vem entregando um produto bem diferente e já é uma marca muito reconhecida nos mercados que ela atua, né? Então, a gente tinha setado um tamanho para a Urba de aproximadamente 15 mil lotes por ano, e hoje a gente tem a convicção que dá para chegar num número superior a esses 15 mil lotes por ano. Então, quando a gente olha a operação de incorporação
fazendo em torno de 40 mil incorporação baixa renda, fazendo em torno de 40 mil apartamentos por ano, que pode ser a Urba, o que será a MRV, e se nós tomarmos também a Lugo, que vem tendo um desempenho muito bacana, ainda mais após a assinatura do contrato com a Brookfield, né, que comprou nosso portfólio inteiro até 2024, eu não tenho nenhuma dúvida que MRV Co. ela se posicionou como uma empresa de real estate muito diferente das outras competidoras listadas no mercado brasileiro. Então, esse é o lado muito bom que nos dá um otimismo enorme olhando para os próximos anos da companhia. Por outro lado, a gente não pode deixar de falar, né, de um resultado muito abaixo do nosso desempenho histórico no programa Casa Verde Amarela, né, o que já foi quase 100% da nossa operação, hoje é aproximadamente 50% do nosso negócio, e de fato esse segmento a gente vem entregando nesse segmento margens muito abaixo das margens históricas. Como todos sabem, a gente teve um desempenho comercial muito forte no ano de 2020. A gente foi bastante agressivo comercialmente falando no ano de 2020. No ano de 21 a gente teve um desempenho bom também e fomos agressivos. E quando a gente faz o repasse, quando a gente faz a venda, a gente faz o repasse quase que de forma simultânea. E com isso o preço ele deixa de ser atualizado, né? E a gente foi surpreendido, acho que o mundo todo foi surpreendido com uma inflação cavalar, não só no Brasil, uma inflação global. E isso fez com que os economics, principalmente da safra de 2020, mas também da safra de 2001, tivesse um desempenho em relação à margem trágico, né? E foi o que a gente viu, essa queda de margem tri a tri, que vem acontecendo aí desde 2020 e chegou agora no primeiro tri de 2022 com uma margem bruta abaixo de 20%, que é uma margem muito abaixo dos nossos padrões históricos, né? E é sempre bom ressaltar, gente, o que a gente fez, o histórico nosso pós-IPO. Nós já somos uma empresa listada há 15 anos e certamente a MRV foi a empresa que entregou ao longo desses últimos 15 anos os resultados mais organizados, com mais linearidade, com menos dispersão de valor, né? Então, a gente hoje é o nosso mínimo histórico de margem, né? O que a gente espera que daqui para frente, né, a inflação prevista por nós, né, ela já esteja capturando os eventuais custos futuros, mas obviamente pode acontecer algum fenômeno novo. Se não acontecer, a nossa expectativa é ter uma margem bruta de fato mais comprimida nos próximos trimestres, mas subindo daqui para frente. E pela primeira vez a gente deu um indicador antecedente que nós chamamos de margem bruta de novas vendas, que nada mais é que a margem daquela safra de venda vendida no primeiro trimestre. E essa margem veio crescendo e a gente encerrou o primeiro tri com uma margem de aproximadamente 23%. No mês de abril, essa margem já se aproximou de 25%, e no mês de maio o preço subiu mais um pouco, e o que a gente está ambicionando é colocar essa margem bruta num patamar de 30%. E para chegar no patamar de 30%, o preço tem que subir pouco mais de R$10 mil em relação ao que a gente está praticando, né? Isso será possível, eu diria, basicamente por duas alavancas. A primeira alavanca é a falta de oferta no segmento. De fato, a maior parte das empresas deixaram de operar no segmento econômico, o que é muito ruim para o país, né? O programa Casa Verde Amarela, ele definhou nos últimos 3 trimestres, ele era um programa de aproximadamente 30 mil unidades por mês e passou a ser um programa de aproximadamente 15 mil unidades por mês, né? Metade do orçamento, e num programa que não tem dinheiro público e depende apenas de algum ajuste de regra para que ele possa voltar a performar conforme o orçamento feito no começo do ano, né? Então, a gente tem essa expectativa. Primeiro, a redução da oferta tem nos ajudado
e uma eventual correção na regra do programa nos próximos meses. E ao acontecer esses dois movimentos, a gente tem uma boa segurança que será possível entregar essa margem de novas vendas por volta de 30%, e aí, obviamente, em algum trimestre do ano que vem, nós vamos estar reportando também uma margem bruta no segmento PCVA de 30%, e nesse interim, né, as subsidiárias continuarão crescendo num ritmo bastante forte, e é muito fácil a gente, né, fazer conta, imaginar a HS fazendo 12 mil unidades por ano com ticket médio de $350 mil, a Urba fazendo aproximadamente 2 bi de dólar, a Sensia e Lugo crescendo bem. Em algum momento, a subsidiária, que já foi nosso core, hoje eu chamo de subsidiária, que é o segmento econômico, fazendo as suas 40 mil unidades por ano com uma margem bruta de 30%. Ao acontecer isso, certamente a gente vai ter números muito diferentes dos atuais e muito maiores, muito mais importantes do que qualquer empresa de real estate já reportou no mercado brasileiro. Enfim, preocupação no curto prazo, claro que a gente tem que olhar a estrutura de capital, temos que olhar o baixo retorno que a gente vem entregando no segmento econômico, mas eu acho que a gente plantou muita coisa bacana e nós vamos colher os frutos, né, nos próximos anos. Vamos ter que trabalhar muito, ter um pouco de paciência ao longo de 2022, mas as sementes foram plantadas e eu não tenho nenhuma dúvida que essas árvores vão crescer nos próximos anos e vamos ter muita colheita bacana na medida que a gente vai dando maturidade para esses projetos que a gente vem executando e acelerando em todas as subsidiárias da companhia. Agora eu vou passar a palavra para o Kaká, para ele entrar nos detalhes aí dos números financeiros da empresa. Bom, obrigado, Rafa. Um bom dia a todos. Então, agora eu queria passar um pouco mais, né, por alguns detalhes e resultados aqui baseados nos números, tá? Alguns eventos importantes, né, que a gente observou aqui ao longo do primeiro trimestre de 22. Primeiro, eu queria destacar a maior venda, né, da MRV & Co para um primeiro trimestre, tá? A gente teve mais uma venda de empreendimentos da HS, né, foram 240 milhões de reais, né? Tinha uma dúvida em relação à recorrência de vendas, recorrência de resultados da subsidiária americana. Lembrar todo mundo aí que né, nos últimos 6 trimestres, 5 deles tiveram vendas na operação americana, tá? E para suportar, né, esse ritmo que a gente vem apresentando lá fora, a gente teve também o lançamento do empreendimento Oak Enclave, tá, com VGV de 684 milhões de reais. Bom, outra operação que a gente fez, né, nesse trimestre, a gente fez mais uma venda de carteira de MRV, tá, com aí 66 milhões de reais para dentro do caixa da companhia. E a primeira operação do tipo, que é de venda de carteira para a Urba, tá? Acho que da Urba até mais relevante aí, né, do que a da MRV nesse trimestre, dado o montante da operação e o tamanho da companhia. Né, a gente conseguiu colocar mais de 100 milhões de reais para dentro do caixa da Urba, né, nossa loteadora. Isso é muito importante para a Urba, porque a gente vai conseguir, né, como o Rafael acabou de falar, e a gente tem um plano agressivo, né, pela frente, tá? Então, essa venda de carteira, né, do segmento de loteamento, ela vai contribuir muito para encurtar o ciclo de recebimento e também para financiar, né, parte relevante do crescimento futuro da companhia. Bom, a gente colocou na página 3 do release, tá, um gráfico que mostra como a Urba vem ganhando cada vez mais relevância, né, dentro dos nossos resultados. Ela teve um CAGR, né, uma taxa de crescimento anual de 78% no volume de vendas no ano de 2019 ao ano de 2022. Tá? E além do grande crescimento potencial, né, e o crescimento que ela vem apresentando, essa operação conta ainda com margem bruta alta, né, margem bruta próximo dos 40%, e uma demanda excelente, né, pelo tipo de produto que a gente oferece, nesse caso o lote. Passando agora, dando um pouco mais de números, né, chamando atenção agora para a HS, a gente colocou também na página 6 do release o crescimento do volume de vendas da HS de 2018 até agora, tá? A gente teve, né, uma taxa de crescimento anual de 60% no período. Nessa mesma página, a gente coloca um gráfico que mostra que a gente tem mais de 5 bilhões de reais de imóveis, né, hoje em construção. Um número que já é bastante expressivo, né, mas bem inferior quando comparado ao plano de negócios futuros da HS,
com 12 mil unidades por ano e quase 4 bi de dólares em VGV. Bom, era isso que eu queria destacar para vocês e podemos considerar agora aberta a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. O senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é se vocês podiam comentar um pouco em relação à operação do Brasil, né? O que vocês estão imaginando, talvez, de volume de lançamentos para esse ano? Tanto que entender um pouquinho em termos de volume, né? Se de fato talvez essa dificuldade um pouco maior que está sendo operar no Casa Verde e Amarela deve gerar uma diminuição de volume nesse ano de lançamentos e também de mix, né, de produtos, que o que a gente tem visto é, de fato, as outras linhas de negócio, né, de SBPE, Lugo, Urba, ganhando mais share, né, em relação ao Casa Verde e Amarela, se isso de fato continua ou se talvez, vamos dizer assim, essa melhora que teve recentemente no programa faz com que vocês, de alguma forma, voltem aí a olhar um pouco mais para o Casa Verde e Amarela. E a minha outra pergunta é até em relação à venda, né, de carteira de recebíveis, entender um pouco mais o que vocês estão pensando de recorrência dessas vendas de carteira, né, que vocês têm um volume bem alto aí de carteira que poderia ser vendido e ajudar a desalavancar a companhia, enfim, investir nas outras linhas de negócio. E aí eu queria saber um pouco se de fato dá para estruturar esse tipo de venda e fazer todo trimestre, ou se é uma questão mais pontual aí que vocês devem fazer e quanto que talvez a gente poderia imaginar de mais venda de recebível ao longo do ano. Obrigado, bom dia. Gustavo Fischer aqui, tudo bom? Bom dia. Obrigado aí pela participação. Eu pego a primeira pergunta aqui e passo para o Kaká responder a segunda em relação à carteira, tá? Vamos lá. De fato, lançamentos no Casa Verde e Amarela no primeiro TRI foram menores, tá? Não afeta a nossa estratégia para o ano de 2022. A gente já está claramente mais seletivo nos lançamentos, objetivando margem, e também a gente tem o desafio da geração de caixa, então a gente está equilibrando melhor os lançamentos, a demanda, né? Isso não afeta o nosso número para 22. Tá? Tem um outro aspecto aí que a gente tem que considerar. Vários lançamentos nossos e várias das nossas vendas são feitas em cidades onde a gente já está meio próximo do teto do programa. E a gente foi migrando alguma parte dessas vendas para o SBPE, naturalmente, à medida que a gente foi subindo o preço. Tá? Então, você tem essa distribuição de mix que, eventualmente, dá a percepção de que o Casa Verde e Amarela está diminuindo, mas não é o caso. Nossa meta para o ano não mudou. Tá? E você vai lembrar que, ao longo dos últimos anos, a gente vem fazendo um esforço para poder criar uma linha de produtos para navegar num preço menor, que é aquela linha que a gente chamou de essencial. Né? Ela vem ganhando corpo no Land Bank, ela vem ganhando corpo nos lançamentos, e ela é uma linha que vai estar sempre enquadrada no programa. Tá? Então, não muda a nossa estratégia olhando para frente, o que muda, de fato, é o mix, né? O que a gente chamava antigamente de core business, hoje já não é mais o core, né? O core, na verdade, é a plataforma habitacional. Então, a gente vai ver, sim, mais crescimento de SBPE, a gente vai, sim, ver mais crescimento de Urba, de HS, né? E também de Lugo, né? Mas não afeta a estratégia de lançamentos do Casa Verde e Amarela. Tá? Especialmente se, de fato, houver mais uma revisão no programa, que é o sentimento geral de que vai acontecer, especialmente pelo que o Rafael falou, de que o programa vem performando pior do que deveria e a gente tem, de fato, um excesso ou uma sobra de dinheiro no fundo de garantia para subsídio. Então, assim, dentro desse contexto todo, a nossa estratégia não muda em relação aos lançamentos dentro do programa, tá? Vou passar para o Kaká aqui responder a segunda pergunta. Cambaúva, o seguinte, a gente fez, né, 240 milhões de reais de venda de carteira do Prosoluto no quarto trimestre, tá, da MRV.
A gente fez agora R$66 milhões de carteira própria, então não era pró-soluto, era carteira flex, né? O plano que a gente financia o cliente diretamente. Agora no primeiro tri de 22, tá? E para a MRV, a gente tem plano recorrente, sim, de venda de recebível. Exatamente nesse momento a gente está trabalhando numa operação, tá? Numa operação de venda de recebível, de um outro montante grande também. Acho que a gente pode considerar assim, não sei se vai ser recorrente para fazer a cada trimestre, mas nosso objetivo aqui é fazer com que a carteira, né, o conto a receber ande de lado ao longo do ano, então que ele não cresça. Tá? Como a gente tem, né, tem dado mais crédito aqui para os clientes, a gente precisa de fazer esse tipo de operação para a gente continuar financiando, encurtando o ciclo de caixa, desalavancando a companhia, etc. Então, no segundo tri, a gente deve ter uma operação, sei lá, em torno de 200, 300 milhões de reais de venda de carteira de pró-soluto de novo. No caso da Urba, né, foi a primeira vez que a gente conseguiu empacotar os recebíveis da Urba para poder fazer também essa venda. Foi 100 milhões de reais. E no caso da Urba, acho que a gente pode sim pensar numa operação recorrente aí a cada trimestre, né? À medida que a gente for fazendo vendas e juntando mais recebíveis, a gente vai empacotando e vai vendendo, vai colocando isso para o mercado, tá? Então, acho que sim, a realidade da companhia daqui para frente é certamente uma companhia onde esse tipo de operação vira recorrente, né? E a gente deve ter, segundo tri agora, com certeza, alguma coisa de MRV, tá? E até o final do ano também uma outra operação. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas. Bom dia. A próxima pergunta é de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Também duas perguntas aqui. Eu queria começar falando de terrenos, tá? Eu tenho pensado muito na questão de enquadramento de terrenos aí, tanto dos novos quanto do que já está dentro de casa, né? Nesses volumes que vocês têm citado de lançamento daqui para frente, até que ponto vocês conseguem garantir aí que esses próximos lançamentos estão saindo na margem desejada, pelo land bank que já estava dentro de casa, se isso depende aí exclusivamente de preço mais alto, ou se os lançamentos que estão sendo feitos agora, assim, no segundo tri aqui, já tem alguma coisa relevante aí, diferente, para ter uma margem tão diferente das que estão sendo reportadas, né? Então, se puder falar de forma mais genérica, sei lá, tipologias, tem algum material diferente, algum processo diferente que está sendo feito para entregar a margem tão melhor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda sobre queima de caixa. A gente olhando aqui primeiro só para o Brasil, né? A gente vem aí de 2 tris de queima bem forte, com muito adiantamento de compra de materiais e tal. Mas eu imagino também que tem a revisão que essas revisões de orçamento têm atrasado o recebimento da caixa. O fato é que a gente parece ainda estar com pouca visibilidade aí sobre normalização de cadeia de produção, né, de material. Como é que vocês têm tratado isso, né? Porque você tem batido na alavancagem de forma relevante. Assim, eu vou deixar minha pergunta aqui restrita ao Brasil. Alguém deve perguntar de IHS depois, mas primeiro de Brasil, as minhas duas perguntas são essas. Obrigado. O Bruno é o Fischer aqui, vou de novo responder a primeira e deixar a gestão de caixa aqui para o Kaká. Vamos lá, terrenos. A forma que a gente constrói o land bank, ela tende a nos proteger em relação à margem. Primeiro que normalmente a gente trabalha com permuta, né? Então, em teoria, aquele custo fica vinculado ao preço do apartamento, então você está de alguma forma protegido. Uma parte do terreno ela é paga em dinheiro, né? E se ele também tem uma condição onde ele não tem um reajuste nesse preço, a gente naturalmente fica protegido. Em algumas situações em dinheiro, onde ele ele tem correção, a gente está voltando para a mesa e renegociando. Então, isso tem acontecido de forma satisfatória, até eu diria, viu? Então, assim, olhando pelo lado do terreno, eu não vejo aí nenhum problema. O ponto principal na formação de margem hoje é o preço, né? Então, o esforço que a gente tem feito, isso vale obviamente para o land bank também, é rever preços e subir preços, né? A gente tem conseguido fazer isso de forma bem forte e o mercado tem respondido de forma interessante, porque, como o Rafael também citou na abertura, o mercado, a competição está secando,
né? O que a gente tem visto, talvez exceto a cidade de São Paulo, mas o que a gente tem visto Brasil afora, é um mercado cada vez menor no programa, né? Isso, obviamente, ajuda a gente no aspecto de precificação, porque a oferta ela também claramente menor e a gente tem conseguido aumentar preço sem afetar a liquidez. Esse é um ponto muito importante. Isso, naturalmente, faz com que os lançamentos correntes já saiam com uma margem consideravelmente maior, né? Explicando aí diretamente a sua pergunta. Como o Rafael também citou, você tem uma dinâmica de margem hoje que captura toda aquela safra de vendas feitas em 2020 e 2021 numa condição comercial muito diferente, que a gente, obviamente, já vendeu e está construindo em custos também muito diferentes. Olhando para os lançamentos, a dinâmica se inverte, né? A precificação já vem muito mais forte, né? E a gente consegue lançar com margens meio melhores do que a gente está reportando agora. Tá? Então, de forma geral, é isso. Vou passar para o Cacá aqui responder a segunda, tá? Bruno, em relação à queima de caixa, o primeiro impacto que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Uma margem de 30%, 35%, ela gera uma determinada geração de caixa, né? E uma margem aí de 19%, 20%, ela gera outra, tá? Então, primeiro, um ponto que eu acho que é relevante, colocar que enquanto a nossa margem estiver mais apertada, né? Ela faz com que a geração de caixa seja naturalmente menor, tá? Mas mesmo assim deveria convergir para o lucro líquido, né? O que hoje está fazendo? Por que hoje ela não está convergindo para o lucro líquido, tá? A gente tem tido um aumento de contas a receber, né? Que a gente está tentando remediar aí com essas vendas de carteira, tá? E a venda de carteira futura certamente vai equilibrar melhor essa equação de geração de caixa, né? Outro ponto, o estoque de matéria-prima, né? A gente continua vendo, acho que agora menos problema de desabastecimento já está resolvido, tá? Mas continua vendo, né, uma pressão por aumento de matérias-primas importantes aqui para a gente. Então, essa estratégia de manter o estoque alto está parecendo fazer sentido aqui por enquanto, tá? E um outro ponto relevante, por exemplo, o caso da Lugo, né? A Lugo queimou caixa no primeiro tri. Natural, né, da operação Lugo, no ritmo de crescimento grande, queima caixa até que os empreendimentos fiquem prontos, tá? Mas temos aqui uma expectativa boa de venda de 2 empreendimentos, inclusive com recebimento, tá, da Lugo no segundo tri. Então, já passa também, né, de uma queimadora de caixa para uma geradora de caixa aqui para frente, né? Então, acho que é um pouco disso, sabe? A gente continua com essa cabeça de segurar um pouco matéria-prima ainda com estoque alto, né? E é isso. E à medida que a gente for conseguindo recuperar a margem também, certamente ajuda aqui na geração de caixa. Tá. Se eu puder fazer um follow-up só na questão do terreno, que o Fischer falou no começo, tem 2 temas que também me chamam a atenção aqui. O primeiro, acho que tem no apagar dos terrenos algum tipo de indexação a IPCA também, né? E como é que vocês estão trabalhando? Isso também está sendo renegociado aí e o quanto que isso pode ainda pesar na margem do que vem para frente. E até nas permutas, Fischer, me vai dar um pouco mais de detalhe aqui, né? Assim, as permutas que vocês têm são, se for percentual do VGV, ele vai estar travado, né, digamos assim, ele vai estar pegando a sua margem. Eu estou entendendo errado, porque se o material fica mais caro, você continua dando o mesmo percentual do VGV para o terrenista. Você está renegociando isso ou esse terrenista, na média, entra como percentual do resultado final, já pós-material? Só para eu entender exatamente essa dinâmica do terreno que já está dentro de casa. Vamos lá, Bruno. É o seguinte, então eu vou começando do início aqui. Alguma coisa em indicadores de inflação no terreno a gente tem, nos pagos em dinheiro, né? Isso foi revisto, obviamente, na hora que o IPCA começou a subir, na hora que a inflação começou a subir, a gente começou a revisar os novos contratos. Os novos contratos já são bem protegidos em relação a isso, e a gente voltou para a mesa nos antigos para poder também revisar isso, e temos conseguido. Então, eu não diria que isso é um problema, né? Eventualmente, os nossos contratos nos protegem muito bem. Mesmo quando você tem reajustes, as cláusulas de viabilidade que constam no contrato nos protegem, inclusive, para evitar que a gente lance, né, numa situação que é desfavorável para a companhia. Então, eu não enxergo isso como um problema, isso está bem equacionado. Na questão das permutas, a maior parte das permutas que a gente tem, de fato, é financeira, né? E, nesse caso, o terrenista, né, o dono do terreno, o proprietário do terreno, recebe um percentual do VGV.
né? Isso é o padrão, é o que acontece. Aí a eventual perda de margem, ela acontece se tem essa discrepância entre custo e preço de venda, né? Mas eu não vejo isso como, de novo, como um problema. Você está ali, é uma questão operacional que a gente trabalha no preço, né? E como o preço tem subido recentemente mais do que o custo, é o que a gente tem feito, né? As margens vêm crescendo e isso não gera um problema. Tá? Espero ter te respondido aí. Tá ótimo. Muito obrigado. A próxima pergunta é de André Mazzini, do Citibank. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo call. A primeira pergunta é sobre a HF e o mercado americano, né? Ele claramente ainda está muito quente, assim, no nível do ativo, né? Aluguel na Flórida, a gente ouve uns anedóticos de crescer 40% ano contra ano, muita migração para a região de São Belt, onde vocês estão, etc. Mas no mercado financeiro, as coisas já estão, talvez, desaquecendo um pouquinho, vamos dizer assim, né? Pega uns peers lá americanos, o Dr. Horton, o Lennar, ou até os multifamily REITs, já tiveram um sell-off de uns 30%, 40% esse ano. Então, nesse cenário, assim, claro que vocês acho que querem capitalizar lá logo, mas o que vocês acham de valuation, né? Vocês botam ali que o NAV é de quase 700 milhões de dólares para a HS. Essas companhias que eu mencionei, a média de mercado, vamos dizer assim, já chegou a bater 1,6 vezes book ou NAV, né? Há uns 6 meses atrás, agora já está bem mais baixo. O que vocês imaginariam conseguir? Claro que a HS cresce muito, né? Então isso faria com que uma capitalização viesse no múltiplo muito bom, múltiplo, enfim, não sei, 1,5, 2, por aí. Mas, por outro lado, enfim, como a gente falou, o sell-off já está acontecendo, as treasuries já estão em quase 300 bips. Então, como é que vocês pensam em valuation, em particular lá na HS? E a segunda pergunta é sobre o programa aqui no Brasil. Basicamente, caiu pela metade, né, como o Rafa colocou, tanto em número de unidades produzidas quanto em número de players. E como vocês estão em muitas cidades, 160 cidades, se mudou um pouco a dinâmica competitiva entre as cidades, né? A gente ouvia, quando tudo estava muito quente ainda no mercado da vida de São Paulo, obviamente com muita competição, mas muita demanda. Na margem, enfim, alguma cidade média dá para dizer que está desatendida, né? Dado que tem metade dos players que a gente teve no pico do programa, né? E se isso mudaria um pouquinho o foco de vocês entre as 160, 70 cidades que vocês têm. Se tem alguma, entre aspas, arbitragem entre as cidades nesse novo cenário que a gente está vendo agora do programa. Obrigado. Vamos lá, André, bom dia. Primeiro, em relação a HS. Quando a gente divulgou a operação, no meio de 2020, no meio de 19, na realidade, a gente fez a transação no começo de 2020. O nosso plano de negócios, ele pressupunha uma margem bruta de 28%, fazendo a 5 mil unidades por ano. O que aconteceu de lá para cá, você tem razão, né? Essa pressão imobiliária, principalmente no mercado da Flórida, fez com que os aluguéis subissem 30%. Isso vai se repetir daqui para frente? Acho muito difícil, né? Em algum momento a oferta ela vai ter que ter um equilíbrio, vai ter que ter mais, a oferta vai subir mais do que a demanda, e aí o aluguel pode convergir para patamares históricos ou crescer menos aqui para frente, né? Mas fato é que a margem da companhia hoje, a margem bruta, ela tem se apresentado acima de 45%, né? Num país com custo de capital muito baixo, e lembrando que a despesa comercial é muito pequena, porque é uma transação feita, é um B2B, né? E então o fee de venda ele é muito menor. Isso faz com que o retorno final da HS seja, nos patamares atuais, um retorno explosivo, mas que não está orçado no plano de negócios a continuidade dessa margem bruta de 45%. Mas ela pode ser 35%, pode ser 38%, acho que pode, né? Certamente a gente terá uma margem bruta nos próximos 2, 3 anos muito superior à que foi apresentado no plano de negócio da companhia, tá? E hoje, quando a gente compra um novo terreno, a gente não faz o proforma imaginando uma nova correção de aluguel acima da inflação, né? A gente olha, a gente estressa, isso principalmente no mercado da Flórida, tá, André?
a gente estressa o proforma para ter um cenário mais conservador, mas o que a gente tem visto é que mesmo fazendo esse stress test, a rentabilidade tem ficado superior à rentabilidade que a gente tinha previsto no plano de negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à capitalização, a gente tem visto aí uma demanda boa, tá? A operação está sendo muito bem avaliada e a gente espera fazer algum movimento nos próximos 90 a 120 dias a um múltiplo em relação à NAV, um múltiplo bem interessante, né? Não posso falar aqui em valuation, até porque o processo competitivo ele está acontecendo. O que eu posso te dizer pouco acima de $1 bilhão não tem negócio da nossa parte, tá? Para te dar um piso, né? A gente acha que pode caminhar mais para próximo de 2 bi, né? E sem dizer que esse é o número que a gente está buscando, né? Mas o que eu posso te dizer é que acima de 1 bi a gente não faz negócio. Então a gente tem uma expectativa muito boa, que certamente vai ser muito bom para a companhia, a gente fazer uma diluição post-money de aproximadamente 20%, a gente pode trazer um capital muito bom para a HS e marcar um ativo que hoje acho que vale 0, né? Mas que quando tiver essa marcação a mercado, né, é um ativo que vai valer mais do que vale MRV atualmente, né? Então isso mostra que há, de fato, essa falta de visibilidade está atrapalhando, né, o valor da MRV 3. E quando a gente fizer a operação, não tem nenhuma dúvida que ocorrerá uma correção de preço, mesmo num cenário de margens brutas mais comprimidas no mercado brasileiro. Tá? Então, em relação a HS, é isso. Em relação a Brasil, o que você falou é verdade. O programa ele mingou, ele desacelerou de forma muito rápida. E na maior parte das cidades que a gente atua, a competição está muito menor do que já foi. Em relação a, por exemplo, há um ano atrás, a competição reduziu muito rapidamente. Obviamente, tem diferença de cidade para cidade. E aí a beleza de poder operar em 100 e tantas cidades brasileiras. A gente tem a capacidade de ser mais agressivo em alguns mercados no que diz respeito a lançamento e preço de venda. Em outros mercados que eventualmente estejam um pouco mais competitivos, mas certamente menos do que estavam há um ano atrás, a gente é mais seletivo em novos lançamentos. E essa será a dinâmica daqui para frente, né, com essa capilaridade que nós temos com o Land Bank de quase 300 mil unidades no programa Casa Verde Amarela, né, a gente pode acelerar um pouco mais em determinadas regiões do Brasil e ser um pouco mais conservador em outras cidades, olhando sempre para esse cenário de margem, né? A gente quer corrigir o quanto antes essa tendência ou esse patamar de margem bruta da companhia e, obviamente, não vamos lançar um produto com margem bruta baixa daqui para frente. Muito claro, Rafa. Obrigado. Boa tarde. Tá, João André. Prazer falar com você. A próxima pergunta é de Igor Alqueiro, da XP. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação ao programa, né, aí como vocês estão vendo aí, os novos ajustes na curva de subsídio, né, que já vem sendo ventilado aí que deve acontecer e entender aí na visão de vocês qual que seria o ajuste necessário, né, se vocês têm um pouco de granularidade aqui, para vocês voltarem a ter uma margem bruta mais saudável, ali, talvez próximo dos 30%. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como vocês estão vendo a inadimplência, principalmente aí da carteira do pró-soluto, né, com esse cenário aí mais desafiador do lado do affordability. Obrigado. Oi, Igor, é o Fischer aqui. Deixa eu responder primeiro aí sobre a questão do programa. A gente já falou algumas vezes aqui ao longo do call, o que está acontecendo, de fato, na hora que você olha para os números, né, desde o segundo semestre do ano passado, a queda no programa foi muito intensa e tem se intensificado, porque você tem menos players hoje disputando esse mercado, o affordability também piorou, quer dizer, todos os players que estão no mercado subiram preços pela mesma estratégia nossa,
né? Então, aquela população, especialmente a de mais baixa renda, vai ficando sem capacidade de comprar. Nossa renda média tem subido no nosso cliente, né, por conta desse aumento de preços. E a consequência é essa, né? Pela primeira vez, você está tendo uma sobra de dinheiro no fundo de garantia no que se relaciona ao subsídio, né? Obviamente, o governo olha para isso, entende essa dinâmica e reage a ela, né? Já tivemos algumas alterações nas curvas aí, uma mais recentemente. As conversas do nossa associação do setor com o governo estão acontecendo e a sinalização é que, de fato, algo será feito, né? Ainda não temos como abrir o que ia acontecer, mas deve ser um pouco mais do mesmo, né? Um pouco mais de mudança na curva de subsídio, né? De um aumento do subsídio, das faixas de juros do programa serem alteradas também, tudo para beneficiar a população que hoje ganharia de 2 a 5 salários, né? Então, a gente está enxergando essa conversa. O timing disso, eu não sei te falar, mas na minha percepção, não deve demorar muito, porque, de fato, mês a mês, as contratações têm caído e a competição tem caído. Então, assim, ainda é cedo para a gente poder quantificar, né? Mas eu tenho uma crença forte de que isso vai acontecer num relativo curto espaço de tempo. Então, ao longo dos próximos meses, a gente já pode ter uma nova curva em andamento dentro da minha percepção e dentro do que eu tenho visto de movimentação, especialmente no governo, tá? Vou passar para o Kaká aqui falar sobre a inadimplência. O Igor, o que a gente tem percebido, né? A questão da inadimplência. A inadimplência piorou um pouco, né, no final do ano passado e no comecinho desse ano agora, tá? A quantidade de pagamentos em dia, ela caiu, foi uma piora marginal, tá? Não foi nada muito significativo, não. Acho que natural, né, em função da inflação alta que a gente está observando. É importante colocar que a gente já fez, né, os ajustes de provisão, né, em relação a essa nova realidade que a gente está vendo, né? Foi um ajuste pequeno, né? Acho que não chamou atenção aí em função disso. Então, acho que é um pouco disso, assim. Acho que agora, ao longo desse ano, né, tendo dissídio, começando a haver dissídios mais altos aí, isso pode dar um certo alívio aí parcial na renda da população. Então, a gente acha que isso pode caminhar, né, ajudar a caminhar para voltar a uma situação mais normal. Mas a inadimplência continua num patamar super saudável, tá? Bem dentro do que a gente já tem provisionado hoje. Tá ótimo. Obrigado, Fischer. Obrigado, Kaká. A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Oi, bom dia a todos. 2 perguntas também. Primeiro, saber se vocês podem comentar um pouco sobre a questão do repasse, né? A gente viu que algumas empresas aí tentaram desacelerar o nível de repasse, seja para pegar, enfim, um pouco mais de inflação, seja para pegar mudança de curva de subsídio. Então, entender se, no caso de vocês, isso pode ter sido um fator aí também que impactou a queima de caixa aí durante esse trimestre. E a segunda pergunta é sobre velocidade de vendas, né? Vocês comentaram um pouco sobre esse aumento crescente da margem, conseguir repassar esse aumento de preço aí nas unidades da baixa renda, mas entender se isso tem impactado um pouco a velocidade de vendas. Vocês acham que essa velocidade de vendas que a gente viu aí no primeiro tri, um pouco abaixo de 15, poderia ser mais ou menos o nível desse ano? Se teria ainda algum downside aí dado essa melhora de preço para chegar na margem dos 30? Obrigado. Bom dia, Mota. Rafael falando por aqui. Não, vamos lá. Em relação a VSO, a gente continua puxando preço. Tá? No mês de abril, a gente puxou aproximadamente 2%. E o resultado foi muito parecido com os meses do primeiro tri. Tá? Então, a gente não observou redução de VSO. É claro que a gente gostaria de estar vendendo mais rápido, né? Mas é sabido que a população brasileira de baixa renda não tem uma grande capacidade de compra. A inflação corroeu o poder de compra da baixa renda. Por isso, é tão importante a correção do programa. E aí eu acho que o indicador que mostra isso, o Eduardo respondeu na pergunta anterior,
o programa, em 8 meses, ele vem entregando a metade do que ele entregava, né? Isso tem a ver com esse novo patamar de preço da indústria, né? Vis-à-vis a capacidade de compra da população brasileira de baixa renda. Então, a nossa estratégia ela continuará sendo subindo gradativamente o preço, e o que a gente tem vendo, que está vendo, essa VCO mediana, não é uma VCO espetacular, mas também não é uma VCO ruim, né? A gente hoje colocou margem prioritária em relação a VSO, tá, Mota? E eu vou deixar a segunda pergunta para o Ricardo responder. Mota, em relação a repasses, né, o que a gente vê, na verdade, a gente vem com um ritmo de repasse bom, né? A gente tem conseguido repassar aí, na média 15 dias depois das vendas. O que a gente viu, na verdade, foi um transbordo natural, né? Boa parte das vendas ali que chegaram no final de março, a gente não conseguiu repassar dentro do TRI, mas acho que é um ciclo contínuo, assim. E aí, o que aconteceu? Então, esses repasses que a gente fez, né? A gente acabou, de março, estamos fazendo agora em abril, o ciclo normal, e tinha questão de contratação de alguns PJs, que a gente está fazendo. Lembrei aqui o que eu estava te falando, Mota. Vamos lá, a gente tem a questão dos PJs, né? Que teve essa mudança de ciclo. Hoje em dia, a gente só começa a receber o dinheiro efetivamente depois do PJ registrado, tá? Isso aí tem que ser levado em consideração, né? Já tá entrando em regime, tá? Mas ainda tem impactado aí nas comparações com os trimestres do ano anterior, antes dessa regra começar a valer. Perfeito. Obrigado, Rafa. Obrigado, Kaká. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta é de Fanny Orengue, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigada por tomarem minha pergunta. Eu tenho uma pergunta simples. Vocês mencionam no release que a margem dos produtos sendo vendidos, né, de CVA sendo vendidos hoje, está em torno de 23%, né? Eu queria entender como está a margem dos lançamentos, né? Assim, só para a gente ter uma noção assim, do que é sua margem futura, né? Eu entendo onde está a sua ref, mas só para a gente ter uma noção, assim, hoje o que você está vendendo, lançando agora, como está essa margem, especificamente falando? E minha segunda pergunta é com relação à Urba, né? Vocês deram, assim, relembraram, né, a gente, a perspectiva para a Urba. Eu queria que vocês dessem um update de como está a operação evoluindo, como estão margens em Urba, qual a expectativa, né? Então, acho que seria interessante também mais um update aí da operação. É isso. Vamos lá, Fanny, bom dia. Olha só, acho que mais importante do que falar da margem do lançamento é falar da margem das vendas ocorridas no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, né? Porque a gente vende lançamento, a gente vende produto lançado há um ano atrás, né? O que está ocorrendo, tanto a venda, o preço de venda dos novos lançamentos, quanto o preço de venda de produtos lançados há um ano atrás, ele vem subindo, né? A gente tem procurado subir acima da inflação atual, né, para que haja essa recuperação de margem, tá? Então, por isso a gente abriu pela primeira vez esse indicador antecedente, que caso se confirme a nossa expectativa de inflação futura, é a margem que ela já passa pelo balanço atualmente, mas como o balanço trimestral ele é uma mistura de várias safras de venda dos últimos 2, 3 anos, né? Claro que o impacto da venda do trimestre é pequeno, né? Mas com o passar do tempo, o que a gente espera é que o empilhamento dessas safras com margens melhores vá trazer uma margem futura melhor, né? E eu falei isso, acho que na abertura, se eu não me engano, a margem de abril já foi próximo de 25%, e a nossa ambição, a nossa meta é chegar numa margem de novas vendas, ou seja, aquela margem do mês, próxima de 30%,
ao chegar nesse patamar, a gente começa a ter um retorno, um ROE interessante, haja visto que o custo da nossa operação é por volta de 18%, né? O SG&A, mais outras despesas, mais despesas financeiras, mais o imposto de renda, né, que vem ali na última linha, que dá mais ou menos 2%, isso custa aí uns 18%, 19%. Então, a gente tem que mirar uma margem bruta acima de 30% para ter um ROE que a gente julga que remunere adequadamente o capital. Tá? Então, esse tem sido o nosso trabalho, tá, em relação à margem de novas vendas. Em relação à sua pergunta, a segunda pergunta, Felice, pode repetir, por favor? E a segunda pergunta era com relação à Urba. Se vocês pudessem dar para a gente um pouco mais de cor, como a operação está evoluindo, né? Um crescimento muito expressivo esperado para esse ano, né? Então, era mais uma cor mesmo, um update de Urba. Tá. Fanny, a gente tentou levar a empresa a mercado em agosto de 2020. Naquele momento, a gente fez um plano de negócios. Tá? A Urba era uma companhia que no ano de 2019 ela fez, se eu não me engano, 1.000 vendas, vendeu 1.000 lotes. Nós tínhamos feito um plano de negócios em 2020 para levar a companhia a 15 mil lotes por ano. E o que aconteceu de lá para cá, que de fato a empresa ela vem dobrando de tamanho. Ela dobrou de tamanho em 2020 em relação a 2019. 2021 ela de novo dobrou de tamanho e é muito provável que a empresa dobre de tamanho também em 2022. Então, essa curva de crescimento exponencial ela está acontecendo. 2023 a gente tem matéria-prima para fazer muito mais lançamentos do que a gente provavelmente fará em 2020. E lembrando que é uma companhia com uma rentabilidade muito boa, né? A gente tem entregado uma rentabilidade próxima de 40%, e num cenário competitivo muito, muito baixo, né? Ainda é uma indústria, eu diria, num grau de maturidade menor do que a indústria de incorporação de apartamentos, e a gente vem atuando em cidades, em mercados que a gente conhece super bem, com uma marca forte e feito empreendimentos com ticket médio muito interessante vis-à-vis a qualidade do produto que a gente entrega. Então, mais e mais a marca da Urba ela tem sido reconhecida no mercado como um produto muito diferente, né, com um ótimo custo-benefício, uma grande qualidade urbanística. E então a gente está muito seguro que a Urba vai ser uma empresa que vai ter muita relevância na MRV & Co. E o interessante, como a gente tem uma capacidade ou uma tecnologia muito elevada para conceder crédito, a gente tem conseguido, diferentemente da indústria, fazer o desconto de recebível dessa carteira, que é uma carteira muito saudável, né? Então a Urba, de fato, ela é uma loteadora muito diferente das loteadoras brasileiras, e eu não tenho nenhuma dúvida que essa empresa, em algum momento, ela vai ter também uma solução de equity interessante, ao múltiplo bom, né? E vai poder crescer aí com capital sem que haja a necessidade da MRV & Co continuar aportando capital na companhia para crescer. Então, eu pessoalmente vejo um futuro brilhante para a Urba nos próximos anos. Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela participação de todos mais uma vez. Queria deixar algumas mensagens aqui no fim, que a gente julga importantes, né? O que mudou para a gente ao longo desse último trimestre é o fato de a gente estar agora reportando esse indicador antecedente, que é a margem das novas vendas feitas mês a mês. Esse é um número importante para a gente, quer dizer, a gente tem como espírito dentro da companhia
já tentar olhar todo o cenário futuro e trazer isso já para o presente sempre, né? Essa margem ela tem uma característica interessante, porque a gente considera custos futuros, mas não considera preços futuros. Então, à medida que a nossa estratégia de precificação segue dentro do que a gente falou, essas margens podem ser melhores, né? Então, é o que a gente está trabalhando para fazer. Então, estou muito seguro do que as iniciativas que a gente tem tomado dentro da unidade de negócios do Brasil, ela é super importante e a gente está num turning point, a gente vai conseguir ver esses números melhorando ao longo do tempo, por tudo que a gente tem feito aqui, especialmente no quesito precificação, né? Um outro ponto importante, a gente falou bastante hoje aí sobre HS, Urba e Lugo, né? A MRV virou, de fato, ela não tem mais um core business. Nosso core business é a plataforma habitacional, é o que a gente faz nas diferentes iniciativas. Nós temos iniciativas que não competem entre si. A HS tem um time de executivos do mais alto nível trabalhando lá. A Urba, idem, tem um time de executivos dedicados do mais alto nível. A Lugo também, ou seja, a gente tem unidades de negócios separadas, geridas de forma muito integralizada com a MRV, mas com gestões próprias, né? Isso traz para a gente possibilidades de crescimento e de captura desse potencial habitacional no Brasil, que é imenso, não só no Brasil agora, né, como também nos Estados Unidos. Isso traz para a gente cada vez mais conforto que a estratégia nossa lá de 2, 3, 4 anos atrás de formar uma plataforma habitacional tem se pagado cada vez mais. E à medida que a gente faz a unidade de negócios Casa Verde e Amarela, o Brasil melhorar dentro da nossa estratégia, os resultados dessas companhias formadas pela MRV & Co vai ser cada vez maior, e aí nisso que a gente aposta é uma companhia que tem condições de entregar crescimento e rentabilidade ao longo dos próximos anos. É tudo que a gente tem desenhado aqui. Estamos muito seguros que os passos estão sendo dados na direção correta, tá? Então, obrigado a todos, né? Obrigado pela participação e nos vemos aí no próximo call. Obrigado. O conference call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.